Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje vou contar-vos uma história sobre a coroa. Segundo o senso comum, o trono deve ser passado aos nobres mais poderosos ou à família que casou com alguém da família real. Mas o rei Edmundo, sempre o governante astuto que era, planeou um teste. Testa a capacidade de ver. Durante este teste, 3 jovens caminharam em direção ao palácio, mas apenas um deles compreendeu realmente o que a coroa significava. Agora vamos começar. Um dia, o velho rei Edmundo estava ao fundo do palácio, a olhar para o seu rosto enrugado no espelho. 73 anos deixaram-no abalado, mas não conseguiram atenuar as suas preocupações com o país. O espelho refletia o trono vazio atrás dele, não tinha filhos, e o país não tinha herdeiros. Majestade, o aviso foi enviado para todo o país. O primeiro-ministro relatou em voz baixa: todos os jovens que cumpram os requisitos receberão um convite. O rei passou os dedos sobre o espelho. Não procuro o homem mais inteligente ou mais forte, primeiro-ministro. O peso da coroa não pode ser suportado apenas pelos ombros. O primeiro-ministro hesitou e respondeu: mas o conteúdo do teste. Deixa-os fazer a sua escolha quando ninguém estiver a olhar. O rei virou-se, com sabedoria a brilhar nos seus olhos. Só assim se pode ver a verdadeira alma de uma pessoa, continuou o rei. No 30º dia após o anúncio, os 3 jovens chegaram aos arredores da cidade real quase ao mesmo tempo. Agia saiu da carruagem dourada, e cada botão de pérola da sua camisa de seda valia uma fortuna. Aqui estamos, finalmente, sacudiu o pó inexistente das mangas, e o meu pai tinha razão, esta roupa vale cada moeda de ouro. Não muito longe dali, a caravana de Bela descarregava mercadorias. O filho único do homem mais rico do sul verificou a lista de mercadorias na carruagem que o acompanhava: 20 peças de seda, 10 caixas de especiarias, 5 caixas de joias. Muito bom, isto é suficiente para impressionar qualquer juiz. No lado poeirento da estrada, Gabriel deu um pequeno toque na sua mochila surrada. Tinha terminado seu último pedaço de comida seca há 3 dias, e agora o seu estômago parecia estar a ser roído por uma fera selvagem, fazendo um som constante de roer. Espere mais um pouco, disse para si mesmo, e verá o palácio quando virar a colina. Um velho caiu no meio da estrada com a pele roxa exposta sob as roupas esfarrapadas. A sua respiração era fraca e os seus olhos turvos estavam entreabertos, como 2 poças de água lamacenta prestes a secar. A carruagem de Al deu a volta em linha reta. Sai da frente, velho, o motorista abanou seu chicote. O meu jovem mestre vai para a seleção do rei. A caravana de Bela parou por um momento. Dá-lhe 2 moedas de cobre, ordenou pela janela, e pergunte-lhe se há um médico por perto, mas apresse-se, precisamos de chegar à cidade antes do pôr do sol. Gabriel ajoelhou-se ao lado do velho. Quando tocou na testa quente do velho, um medo familiar apoderou-se do seu coração. Há 7 anos, a mesma febre alta levou a sua mãe. Senhor, consegue ouvir-me? Perguntou suavemente, tirando o casaco e envolvendo-o à volta do corpo trêmulo do velho. Os lábios gretados do velho moveram-se. Água, dá-me um pouco de água. Gabriel olhou em redor. O riacho mais próximo fica no outro extremo do vale, e a viagem de ida e volta demora 1 hora. A cidade real está mesmo à nossa frente, e a seleção está prestes a começar. Mordeu o lábio inferior e tirou algo da mala. Era a chaleira de lata que a mãe lhe deixará. Volto, já prometeu, correndo em direção ao riacho. Quando Gabriel finalmente chegou ao palácio, o pôr do sol já tinha tingido as torres de vermelho. Estava coberto de pó, a sua garrafa de água tinha desaparecido e o seu casaco também. O guarda franziu o sobrolho e olhou para ele. Chegou tarde demais. A seleção acabou, miúdo. Por favor, disse Gabriel roucamente, por favor, deixe-me entrar, nem que seja só para me deixar ver se o velho foi curado. Espera aí, o que, velho? Uma voz majestosa vinha de dentro da porta. O guarda endireitou imediatamente as costas. Majestade. O velho rei Edmundo saiu das sombras. Usava agora um manto real roxo e dourado, mas Gabriel reconheceu aqueles olhos instantaneamente. Era o velho que adoecera à beira da estrada, ou melhor, o velho era o rei. Por quê? Está aqui?
Gabriel gaguejou. O rei não respondeu diretamente, mas conduziu-o para a cidade real. Ajai e Bela já lá estavam, elegantemente vestidos e com os rostos cheios de expectativa. Vocês os três passaram no meu teste. A voz do rei ecoou sob o cofre, mas apenas um de vós o viu realmente. Applejack franziu o sobrolho e disse: Teste? Queres dizer aquelas perguntas de etiqueta da corte? Eu respondi a todas as perguntas sobre impostos e estratégia de guerra. E ofereci presentes que encheriam o tesouro, acrescentou Bela ansiosamente, e experiência na gestão de caravanas. O rei levantou a mão pedindo silêncio. Virou-se para Gabriel. Diz-lhes, rapaz, que escolha fizeste hoje? Gabriel sentiu a garganta apertar. Eu encontrei um velho doente. Fui buscar água para ele e acendi uma fogueira até que o médico chegou e o levou para o palácio. Baixou a cabeça e murmurou baixinho. Sei que isso me fez perder a seleção, mas não me arrependo. O salão dos espelhos ficou em silêncio. Algernon de repente soltou uma gargalhada. É isso? Majestade, prefere entregar o reino a um saloio que nem sequer consegue gerir o seu tempo? Os olhos do rei tornaram-se furiosos e penetrantes. Quando vocês os três viram o mesmo velho, Agia viu um obstáculo, Bela viu uma oportunidade de caridade, e o senhor Gabriel virou-se para Gabriel e disse: ele viu uma pessoa. Bela empalideceu. Mas isso não é justo. Estás a fingir que és um mendigo. Isso é batota. A primeira lição da coroa, sussurrou o rei, é saber que nunca se sabe quem está a observar. Um verdadeiro governante não faz escolhas no trono, mas segue a sua bússola interior quando ninguém sabe. Tirou a coroa, e o anel de ouro cravejado de joias brilhou no crepúsculo. Sabia que quando os artesãos fazem a coroa, deixam blocos de chumbo no seu interior? Isto serve para lembrar a quem a usa que com grandes glórias vem grandes responsabilidades. Gabriel olhou fixamente para o metal cinzento comum na parte interior da coroa. De repente apercebeu-se de algo. Então o teste nunca é sobre habilidade. Trata-se de ver, assentiu o rei, ver aqueles que não são vistos e sentir a dor daqueles que não são sentidos. O verdadeiro peso da coroa não está no ouro, mas em todas as vidas que se escolhe ver. Quando o rei colocou a coroa na cabeça de Gabriel, milhares de espelhos no salão dos espelhos refletiram a cena ao mesmo tempo. Agia saiu zangado, Bela ficou ali, e Gabriel não sentiu alegria, mas um profundo receio. Agora, sussurrou o velho rei, começarás a aprender a usar este peso invisível. Anos mais tarde, quando os historiadores registraram o reinado do bom rei Gabriel, sempre mencionaram o dia que mudou o destino do reino. Mas o que os registros oficiais nunca referem é a primeira coisa que o novo rei faz após a cerimônia de coroação. Saiu do palácio sozinho, chegou ao cruzamento de 3 vias nos arredores da cidade e esperou ali, até que apareceu uma velha esfarrapada com uma bengala. Senhora, ajoelhou-se até a altura dos olhos dela. Posso ajudá-la? Com o brilho do sol poente, o peso de chumbo na parte interior da coroa parecia ter ficado mais pesado, mas Gabriel sabia que era exatamente esse o peso que deveria ter. A história acabou, caros amigos, compreendem-na. Anos mais tarde, quando o reinado do rei Gabriel foi elogiado pelo mundo, muitos estudiosos tentaram analisar os segredos do seu sucesso. Uns dizem que é porque fez leis mais justas. Uns dizem que foi porque ele restringiu os privilégios da nobreza. Outros dizem que foi porque permitiu que os comerciantes negociassem livremente, enchendo assim o tesouro nacional. Mas como narrador, devo salientar que estas reformas funcionaram precisamente porque não se basearam em cálculos frios. O reinado do rei Gabriel começou com uma escolha simples. Quando ninguém estava a olhar, ele escolheu ver aqueles que estavam esquecidos. Quando colocou a coroa, a primeira coisa que fez não foi emitir um decreto ou rever o exército, mas sim. Voltei para a bifurcação da estrada e ajoelhei-me para olhar para uma senhora idosa à altura dos olhos. O peso de chumbo da coroa não é um fardo, mas um lembrete. O verdadeiro poder de um governante não está em ter pessoas que o admirem, mas sim em estar disposto a curvar-se perante ele.